Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje é dia de avançar mais um pouquinho na nossa exploração de Rebel R, Narrativas Estelares, um jogo nacional de ficção científica publicado pela Secular Games e escrito pelo Júlio Matos, que a gente está explorando aqui no canal capítulo a capítulo para tentar dar uma ideia geral para vocês, qual é a proposta, qual é a pegada do jogo em relação a sistema, cenário, enfim, tudo que foi importante para apresentar o jogo para quem ainda não conhece, beleza? Se você está chegando agora no canal, mas quer saber tudo que a gente já comentou sobre o Rebel R, é só se ligar aqui na nossa playlist exclusiva que concentra todos os nossos vídeos sobre esse tema. E se quiser seguir na jornada junto com a gente, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo. Então vamos lá, pessoal, para a gente começar a nossa brincadeira de hoje, só rapidinho para situar todo mundo. Estamos atualmente no capítulo 4, Criando Protagonistas, tá? É o capítulo, claro, dedicado a todo o processo de criação de um personagem aqui para explorar o cenário de Rebel R. Como os capítulos são extensos aqui no livro, a gente está fracionando o conteúdo, né, em vários vídeos para poder dar a devida atenção para as coisas. Então, no vídeo passado, quando a gente iniciou esse capítulo, a gente falou até de um momento pré-criação de personagem, né? Falamos sobre os princípios e as responsabilidades que os jogadores têm que ter antes de começar o jogo. E a partir de agora a gente já vai começar a ver um lado mais prático da criação do personagem. Não vamos concluir isso no vídeo de hoje, mas vamos começar essa parte prática, vamos dizer assim, a partir de agora. Então olha só, o primeiro ponto que eu queria abordar com vocês no vídeo de hoje é isso aqui, olha, as dimensões da personalidade. Aqui, basicamente, a gente vai ter um primeiro contato, uma primeira apresentação com as características principais dos personagens aqui em Rebel R, tá? A gente vai ver depois com um pouco mais de calma cada uma dessas características, mas aqui só pra gente ter aquela primeira visão geral, né, aquela primeira impressão sobre como é que as coisas se organizam aqui, o livro já apresenta pra gente esses 4 grandes grupos, vamos dizer assim, de categorias. Quais são elas? Primeiro a gente vai ter aqui, olha, os dados de estatística. As estatísticas, na verdade, elas vão servir, entre aspas, aqui como se fossem os atributos, tá? Como a gente chama em outros jogos. E aqui ele só diz como é que você vai lidar com isso na hora de distribuir os pontinhos, vamos colocar dessa forma. Só que aqui no Rebel R, na verdade, você vai distribuir dados, né? Pontos ou dados, enfim, chame como quiser, mas o resultado final disso em termos de sistema é que cada ponto ou cada dado que você tiver na sua estatística vai representar um dado que você vai somar na sua pilha, né? Para jogar, para fazer os testes padrão, tá? Então assim, primeiro, quais são essas estatísticas? A gente vai comentar elas com um pouquinho mais de calma ainda nesse vídeo, tá? Mas são aqui. 4 estatísticas: porte físico, a presença pessoal, a lógica racional e as habilidades operacionais. Então essas 4 características, como eu estou falando, vão substituir meio que entre aspas aqui os atributos, tá? E como é que você vai distribuir pontos entre elas? Bom, primeiro você vai escolher 2 delas, tá? E vai colocar já um dado ou um ponto, tá? E depois, além disso, você vai ter outros 4 dados para distribuir entre elas da maneira como você quiser. Então assim, primeira informação básica, tá? Para você montar as estatísticas, né? Você teria 6 dados no total, sendo que em 2 delas, que vamos considerar que seriam as suas principais, ou a que você quer ter uma maior quantidade de dados para sua pilha, você já colocaria logo de partida um dado em cada, e depois os 4 restantes você distribui da maneira como você quiser. Seguindo adiante, e calma que eu vou voltar nesse tema, tá? Seguindo adiante, a próxima característica que o livro apresenta aqui é o legado. O legado, ele representa uma característica marcante do passado da personagem, tá? Algo que foi importante para ela e que, claro, de alguma maneira vai continuar repercutindo nos dias atuais, porque o objetivo disso é também influenciar no jogo, beleza? Essa característica do legado, ela vai estar atrelada à personalidade. A gente já comentou num vídeo anterior um pouquinho sobre as personalidades, mas ao longo desse capítulo a gente vai falar com mais detalhes sobre elas, tá? Então, atrelada a cada uma das personalidades, existem algumas opções de legado. Mais ou menos 3, às vezes 4 possibilidades para você escolher a que mais se adeque ao tipo de personagem que você quer montar. Ou, claro, sempre existe a possibilidade de você criar, né, novos legados, novas possibilidades. A terceira característica que o livro vai trazer aqui é uma questão a ser respondida. Isso parece muito filosófico, muito amplo, assim, tal, e é para ser mesmo. Na verdade, é como se fosse mais ou menos ali uma busca pessoal que a personagem vai ter ao longo da história, ao longo da campanha, enfim. Mas isso vai ter também repercussões em termos de sistema, tá?
a gente vai falar sobre isso no momento adequado. Só guarda aí essa primeira informação sobre a questão a ser respondida. Vou ler só um trechinho aqui só para dar mais uma informação para vocês. Olha só, a questão a ser respondida. Essa pergunta é o gatilho de transição entre o seu passado e o seu estado presente. Ela vai explicar o que aconteceu que mudou o seu status do momento onde adquiriu o legado até hoje. Ou seja, também é algo que vai estar relacionado ali com o passado do personagem, mas como eu disse, fazendo uma ponte para o momento atual do jogo. Tudo isso aqui vai servir, além de dar combustível, né, para moldar a personagem, para criar ali, né, a maneira como ela vai interagir com o mundo e tal, a personalidade e tudo mais, isso também serve de combustível para o narrador, para o Zig, porque a partir dessas informações ele pode inserir elementos novos na trama, complicações, trazer esses elementos do passado, né, para assombrar o personagem aqui no presente, enfim, mas a gente vai comentando cada um dessas possibilidades quando chegar o momento oportuno, beleza? E para a gente fechar, a última dessas dimensões, né, a última dessas características que são apresentadas aqui pra gente, são as operações base disponíveis. As operações base, na verdade, elas vão servir, entre aspas, novamente aqui, como as perícias, como as habilidades que cada personagem vai ter. Só que assim, como elas são operações base, existem 6, tá? E os personagens já começam tendo algum nível de conhecimento em todas elas, porque elas são básicas. A partir daí, vai ter todo um mecanismo lá pra gente ter especializações e tal, e você ir customizando o personagem. Aproveitando o gancho aqui da videocacetada que caiu o meu fone, enfim, vamos avançar um pouquinho no livro para falar agora especificamente das estatísticas, tá? Eu comentei aqui como é que vocês vão distribuir os dados, né? Mas aqui vamos dar uma pequena noção do que significa cada uma dessas estatísticas, cada um desses atributos aqui, entre aspas. A descrição do livro, ela é bem sucinta, tá? Mas aí o que acontece? Ele vai dando exemplos aqui de... Dependendo da quantidade de dados que você tem em cada uma dessas estatísticas, o que isso significa? É tipo assim, se você tem porte físico 0, se você tem porte físico 1, 2, 3, 5, como é que o seu personagem aparenta, ou o que isso implica em relação ao personagem? Você ter uma quantidade maior ou menor de dados em determinada característica, em determinada estatística. Isso serve para você já tentar ir visualizando ali aquele personagem de acordo com os pontos que você vai distribuindo, né? Para ele não ser só um amontoado de pontos, um amontoado de dados numa ficha. Então essa descrição, na minha opinião, ela te ajuda a já conseguir visualizar melhor o personagem, beleza? Então olha só. Primeira coisa, só para a gente fechar essas informações gerais. Essas estatísticas, elas são características pessoais de cada um dos personagens. Então a tendência é que elas não mudem muito ao longo do tempo, tá? A não ser que aconteça algo que realmente justifique. Sei lá, você faz um implante para ficar fisicamente mais poderoso, enfim, esse tipo de coisa. Ou você perde alguma característica, ele sofre algum acidente, sofre alguma coisa que vai influenciar negativamente nas suas estatísticas, mas em tese, são características que não vão sofrer grandes alterações ao longo da campanha. Elas podem variar ali, inicialmente, tá? De 0 a 3 dados. Por que inicialmente? Algumas outras coisas ao longo do processo de criação de personagem vão te fornecer dados extras, tá? E também, como eu acabei de falar, apesar de não ser muito comum, pode acontecer alguma coisa durante o jogo que promova esse aumento ou diminuição de dados nessas estatísticas, beleza? Mas olha só, vamos lá. Cada uma delas bem rapidinho. Porte físico. Conforme o número de dados que você possui em porte físico, ele demonstra como o seu corpo reage. E aqui, como eu falei para vocês, ele vai fazendo essa gradação. Desde o 0, 1 dado, 2, 3, 4 ou mais, entendeu? Então isso já vai te ajudar a visualizar o personagem fisicamente, né? Presença pessoal. Conforme o número de dados que você possui em presença pessoal, ela demonstra como as pessoas reagem ao interagir com você. Então é como se fosse, primeiro, uma característica física, agora uma característica social. A próxima seria a lógica racional, que demonstra como você compreende e reage ao mundo e aos fenômenos à sua volta. Uma característica mais mental. E por fim, a gente vai ter aqui a habilidade operacional. Demonstra o seu foco em treinamento e seus talentos naturais ao exercer a sua função no espaço. Então, cada uma dessas estatísticas vai tendo aqui a sua primeira descrição e a sua gradação aqui também, tá? Cada uma dessas que eu citei vai seguir o mesmo padrão. Vai ter aqui a gradação conforme a quantidade de dados que você tenha, para você ter uma ideia ali do que isso significa, não só em termos de jogo, mas em termos ali de construção do personagem, em termos de narrativa. Uma outra informação interessante de comentar com vocês, e já para fazer o gancho para o nosso próximo assunto, é o seguinte. No final dessa descrição aqui das estatísticas, tem uma informação que é legal, que é o seguinte: de acordo com a personalidade que você escolha, isso vai te conceder dados extras. Lembra que eu falei ainda agora que você tem ali
no máximo de 0 a 3 inicialmente, mas depois você pode acabar tendo mais, né? Por quê? Porque justamente as personalidades vão te conferir dados extras. E aí vai variar de acordo com a situação. Então, só para exemplificar aqui, se a sua personalidade for dura de matar, você ganha mais um dado em porte físico e mais um em habilidade operacional. Se, por exemplo, for negociadora, você vai ganhar mais um dado em lógica racional e mais um dado em presença pessoal. E assim o livro vai trazer a informação de acordo com cada uma das personalidades, tá? Então agora, aproveitando esse gancho, vamos justamente falar um pouquinho sobre as personalidades. Algumas informações gerais também. Existem 5 personalidades aqui no livro, tá? Elas são descritas aqui na próxima página, como vocês podem ver. Não tem grandes, né, informações sobre elas, são mais ideias gerais mesmo para você construir aqui a partir dessas informações. E só aproveitando aqui o embalo, né, tem mais um equívoco aqui no livro, tá? A gente tem, olha, Popstar 2 vezes aqui, tá? Mas, obviamente, não está repetido o texto. Aqui tá certo o Popstar, e aqui, salvo engano, é a negociadora ou a exploradora, uma das duas, tá? Mas é só o título que está repetido, o resto está tudo ok. Então, para a gente começar a dar esse rasante sobre as personalidades, vamos falar aqui da dura de matar. A personalidade dura de matar, sendo bem sucinto, ela é basicamente aquela questão da sobrevivência a todo custo, tá? É o sobrevivente nato, é a pessoa que tenta, pelo menos, né, ultrapassar todas as dificuldades e geralmente consegue se sair muito bem. Vou ler só um trechinho aqui do final para a gente poder avançar. Olha só. Dura de matar significa que a sua vida não foi fácil até aqui, e isso lhe forjou a ferro e fogo para o que vem a seguir. Ou seja, a perseverança é a sobrevivência a todo custo. A próxima personalidade que o livro vai descrever é justamente, olha, a Popstar. Aqui, o próprio nome já dá uma ideia geral, mas basicamente Popstar está relacionado com a capacidade de inspirar, a capacidade o magnetismo pessoal do personagem, a fama também, né, que pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim, dependendo ali da situação. Então, basicamente, em linhas bem gerais, é por esse lado aí. Em seguida, a gente vai ter a exploradora. A personalidade exploradora é aquela que está ligada com a fome de conhecimento. E atrelado à fome de conhecimento, geralmente vem a coragem excessiva ou, segundo alguns, a inconsequência. Ou seja, a sua vontade de conhecer, a sua vontade de explorar é tão grande que você acaba perdendo o medo, vamos chamar assim, né? E tendo riscos cada vez maiores. Então, alguns chamam isso de coragem, outros chamam isso de inconsequência. E seguindo adiante, para a gente fechar aqui as personalidades, a próxima seria a negociadora, que aí o nome também já dá a pista, né? A negociadora é aquela personalidade que tem mais talento natural, vamos chamar assim, para lidar com pessoas, né? Para ter aquela lábia, para ter aquele papo furado, aquele negócio, né? Que a gente já viu aí em diversas séries, filmes, etc e tal. E geralmente são personagens bem interessantes. E para fechar, talvez aqui precise de um pouquinho mais de comentários, é a personalidade estranha. O que é isso? Aqui no livro, isso está descrito como a seguinte situação. A personalidade estranha, ela se adequa para civilizações alienígenas que ainda não estão completamente integradas ao convívio com a humanidade. E aqui, o livro ele dá algumas explicações também gerais. Primeiro, não é qualquer loucura, tá? Então, o livro descreve aqui que você é um alienígena humanoide, de alguma forma, né? Então, você tem lá 2 braços, 2 pernas, uma cabeça e tal. Então, não é nada muito aberrante fisicamente, é algo que destoe muito, né, dos seres humanos. O livro vai mais ou menos nesse caminho. E, na verdade, o que é estranho aqui, entre aspas, é alguma característica física ou cultural dessa civilização, tá? E lembra, é estranho em relação à humanidade, tá? É diferente do que a humanidade está acostumada, justamente porque esta civilização em particular ainda não está integrada ao convívio com a humanidade. A ideia geral é mais ou menos essa. Avançando aqui no livro, e para a gente abordar o último tema do vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do legado, ou como o livro coloca aqui, os legados e as fundações de cada personalidade. Lembra que eu falei no começo do vídeo que o legado é algo do passado, né, da personagem, que vai influenciar, claro, no momento atual. Mas isso tem reflexos no sistema. Eu comecei dizendo que os legados eles estão atrelados, né, à personalidade, então é justamente sobre isso que a gente vai comentar aqui. Mas para vocês terem uma ideia do funcionamento geral da coisa em relação ao sistema. Cada personalidade vai ter algumas opções, algumas possibilidades de legado, tá? Lembrando que você pode criar outros, né, em conjunto ali com os outros jogadores, com o narrador, enfim. Mas qual é o reflexo disso no sistema? Cada um desses legados ele vai trazer uma pergunta, né, entre aspas, aqui, que precisa ser respondida, uma motivação para o personagem, algo para te dar uma ideia mais palpável sobre aquela situação. E também, em termos de regrinhas,
cada um dos legados ele vai te conferir dados extras, dados adicionais, que podem ser jogados em condições específicas, tá? Que vão estar descritas aqui. Então eu vou pegar um exemplo e vou destrinchar aqui para vocês, só para vocês entenderem como é que isso está organizado, e depois eu vou só citando os outros, beleza? Porque aqui é uma parte mais, mais descritiva. Ele vai só listar aqui cada um desses legados e colocar essas características todas, beleza? Então olha só, vamos lá. Primeiro, o que ele começa aqui? A personalidade dura de matar. Então essa personalidade vai ter 3 legados atrelados a ela, que são a encrenqueira, comando espacial e mercenária. Então vamos pegar a primeira aqui, a encrenqueira. Aí ele vai trazer aqui uma pequena explicação sobre o que é. Por esse nome vocês já conseguem imaginar mais ou menos, mas o que é legal é que em cada uma dos legados ele vai colocando exemplos de personagens, né, da ficção, da cultura pop, que na visão do autor se encaixam nesse legado. Então já dá para ter uma ideia também, né? Então olha só, por exemplo, na encrenqueira ele cita aqui o Spike Spiegel do Cowboy Bebop, ou a Starbuck, né, do Battlestar Galactica, como exemplos de encrenqueiros. Aí vai ter aqui, olha, a questão a ser respondida. Então, por exemplo, aqui, o que aconteceu no passado que te tornou uma pessoa incapaz de viver em sociedade? Isso aqui é só um exemplo, tá? E aí vai ter, olha, os dados fornecidos para situações específicas. Então, cada vez que uma personagem encrenqueira tiver em alguma dessas situações descritas aqui, ela vai ter direito de jogar um dado extra. Então, só para exemplificar, quando for pega desprevenida, tem um dado extra. Quando buscar obter informações por meio de força, tem um dado extra. Quando em desvantagem numérica, tem um dado extra. Quando uma ameaça conhece a sua reputação de encrenqueira, você tem um dado extra. Então isso é a organização geral de cada um dos legados, tá? Então só para a gente dar uma passada geral pelos outros, o que a gente vai ter? Ainda na personalidade dura de matar, a gente vai ter o comando espacial, exemplos, né? O comandante Shepard do Mass Effect, a mercenária, exemplos, o Boba Fett, o Rocket Raccoon do Guardiões da Galáxia, e cada um deles seguindo o mesmo padrão, tá? Com a pergunta, com as situações específicas que vão fornecer dados, etc e tal. Em relação ao Popstar, a gente vai ter também outros 3 legados. A estrela cadente, ou seja, aquela personagem que já foi, né, uma grande estrela e agora está meio que em baixa, vamos dizer assim, ou que tem altos e baixos na carreira. E ele vai dar aqui como exemplo a Inara Serra, do Firefly. A gente tem também aqui a subcelebridade, que é famoso só num nicho ali específico, ou só para algumas pessoas, e ele dá o exemplo aqui do Paul Atreides, né, como sendo, né, o Messias, né, o alvo da profecia lá e tal, o Yondu, do Guardiões da Galáxia também, que é famoso só entre os saqueadores, e a gente vai ter aqui por último o Fenômeno, né, que aí ele vai dar o exemplo do Gaius Baltar, também do Battlestar Galactica. O Fenômeno é aquela pessoa que foi lançada ao estrelato, lançada à fama muito rapidamente. Então, só para dar uma ideia geral para vocês de cada um deles. Avançando aqui para a personalidade de negociador, a gente vai ter aqui corporativa, tá? E a gente vai ter aqui Jacob Taylor e Miranda Lawson, a serviço da corporação Cerberus, tá? E também do Mass Effect, são exemplos, né, de personagens desse legado. Empreendedor estelar, o Ferengi Quark, tá? Comerciante do Promenade, do Star Trek Deep Space Nine, seria um exemplo. E o contrabandista também está ligado com a personalidade negociadora. Contrabandista, você já deve ter pensado aí, claro, Han Solo é o exemplo que o livro vai trazer, beleza? Seguindo adiante, só para a gente terminar de exemplificar aqui os legados, passando para a personalidade exploradora, o primeiro legado vai ser o xenodiplomata, aquele tipo de personagem especializado em contatar civilizações desconhecidas. E o exemplo que ele dá aqui, Capitão Picard, né? Enfim. Temos também caçadora de relíquias, ainda dentro da exploradora, tá? Então temos aqui Vash, uma vigarista obcecada por artefatos arqueológicos de Star Trek, a nova geração. Temos aqui também a Exo-Exploradora. Esse legado também está ligado ali à personalidade da exploradora, e ele dá como exemplos aqui o Dr. David Bowman, de 2001, Uma Odisseia no Espaço, caso ele conseguisse retornar, né, após a experiência, e o Joseph Cooper, piloto da Endurance, no filme Interestelar. Ou seja, aqueles que não conseguem se aquietar enquanto eles não vão em busca de algo desconhecido. Seria mais ou menos por aí. E por fim, a última personalidade vai ser a personalidade estranha. E aí os legados seriam distinto, ou seja, você é aquele único ali no meio daquele agrupamento, vamos dizer assim, e ele dá como exemplo o Worf, né, o Klingon, né, do Star Trek, e sempre tem que estar explicando coisas da cultura dele e tal, esse tipo de coisa. Existe o legado de embaixador, né, que justamente você está ali, ao contrário, eu imagino, né, do exodiplomata. Você está ali como embaixador do seu povo em uma comunidade que é estranha para você. Então ele dá o exemplo aqui, né? Dr. Phlox, um médico intercambista na nave Enterprise, de Star Trek Enterprise. E tem também o exilado, ou seja, aquele que está fora da sua cultura por algum motivo esquisito. Temos aqui
O robô, companheiro de Will Robinson, é considerado aqui pelo autor do livro como um exemplo de exilado. E só para fechar essa parte e concluir esse vídeo, eu falei que você pode montar outros legados. Estejam eles atrelados a essas personalidades ou não, porque essa parte do capítulo vai terminar justamente, olha, com o que ele chama aqui de legados abertos. Esses legados abertos vão seguir mais ou menos os mesmos conceitos, a mesma organização que eu comentei com vocês, só que eles não se encaixam perfeitamente ou com mais afinidade a nenhuma das personalidades. Ou seja, ou melhor dizendo, eles se encaixam com qualquer uma delas. Então você pode escolhê-lo e colocar na personalidade que você quiser. Os que eu citei aqui, eles têm uma afinidade, têm uma proximidade maior com a personalidade. Os abertos não. Eles se encaixam em qualquer lugar que você queira. E você pode, claro, seguindo esses parâmetros, né, dos legados, criar outros. Estejam eles atrelados às personalidades ou não. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês estejam curtindo aí a jornada pelo Rebel R. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Deixa aí o seu like, seu comentário pra gente continuar batendo papo. Tem muita informação para ser compartilhada aqui com vocês. E no mais, quem quiser seguir na viagem junto com a gente se encontra na próxima resenha.